Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de enfermagem na saúde do idoso. Eu sou a professora Franciele Midori, professora responsável por essa disciplina, e o tema da nossa aula de hoje será sobre patologias comuns no envelhecimento. Então, na nossa aula de hoje, nós relembraremos algumas doenças relacionando também com o público idoso. Então, as principais patologias, doenças que a gente encontra também com uma maior facilidade junto ao público idoso. Então, nós veremos várias doenças, patologias ali e fazendo então relembrando os principais aspectos, o contexto e também a sua aplicação junto a alguns cuidados de enfermagem. Na nossa aula de hoje, nós teremos também o nosso momento de quiz, de interação, na metade da nossa aula e no final também. Então, para isso, eu deixo já com vocês, para vocês entrarem, o PIN do nosso Kahoot de hoje. Então, vocês podem entrar no Kahoot por meio do aplicativo ou também por meio do navegador, kahoot.it, e o PIN é o 585-6809. 515-6809. Então, já entrem aí, vamos adiantando, Passa o número para os seus colegas. Quem for chegando atrasado, passa o número também do nosso PIN, para que todos consigam participar e assim, dessa forma, a gente consiga fixar melhor o conteúdo da nossa aula de hoje. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos sobre a questão política, que envolve as políticas nacionais do idoso, as políticas nacionais da saúde do idoso, como que nós temos alguns fatores ali que influenciam o processo de envelhecimento. Falamos sobre o envelhecimento ativo e saudável, que acaba sendo uma das premissas realmente do Ministério da Saúde em se pensar nas questões relacionadas ao envelhecimento e nessa busca que nós temos realmente de proporcionar para os nossos idosos um envelhecimento ativo e saudável. Para a gente conseguir realmente ter um envelhecimento ativo e saudável, nós precisamos também começar desde agora, da fase adulta, de trabalhar com hábitos de vida, de questões de qualidade de vida realmente, para que, ao nós chegarmos na terceira idade, a gente consiga ter também um envelhecimento ativo e saudável. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a questão das patologias. Nós vimos também, nas aulas anteriores, sobre a mudança da transição epidemiológica que os nossos idosos têm passado, principalmente no perfil das doenças. Quando a gente estuda sobre a transição epidemiológica, o que a gente vê? Que alguns anos atrás, nós tínhamos uma população que não vivia muito, tinha uma expectativa de vida menor, e a maioria das doenças que nós tínhamos, principalmente, por exemplo, no início do século passado, eram doenças infecto-contagiosas, que disseminou uma grande quantidade da nossa população. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nosso perfil mudou, o nosso perfil epidemiológico. Estamos passando por uma fase de transição epidemiológica em que nós temos um grande público, tanto da fase adulta como também de idosos, com doenças crônicas não transmissíveis. Então, são patologias aí que fazem parte do nosso dia a dia. E só para a gente pensar, hoje, no nosso atual cenário, a gente já tem também uma mudança aí de perfil epidemiológico por conta da pandemia, que é uma doença infecto-contagiosa. Então, com o passar do tempo, com alguns acontecimentos históricos, a gente vai passando também por mudanças no nosso perfil epidemiológico. Então, na aula de hoje, vamos então rever algumas patologias que acabam sendo mais comuns no processo do envelhecimento. Então, o que a gente tem? Com o envelhecimento é algo que é inerente à nossa vida. Não tem como a gente fugir. Cada um vai passar por esse processo de uma forma. Então, como eu trouxe, para a gente fazer uma analogia aqui com essa foto, então, com o processo do envelhecimento, nós iremos amadurecendo, nós vamos amadurecendo. Com isso, amadurece as nossas questões fisiológicas, biológicas, psicológicas, mentais. Então, tudo isso faz parte do processo do envelhecimento. Então, a gente vai tendo comprometimento, principalmente quando a gente fala em comprometimentos do sistema nervoso, os comprometimentos mentais, que isso
com certeza acaba afetando os nossos idosos, principalmente quando a gente fala nos tipos de demências que nós temos, que isso também acaba fazendo parte desse processo do envelhecimento. É claro que envolve questões também, né, de hábitos de vida, questões hereditárias, né, então isso também influencia. Então, vamos aproveitar e ver, então, as principais patologias que nós temos, né, com relação, que fazem parte, né, dessas questões relacionadas ao envelhecimento. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre a fisiopatologia de algumas doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular e respiratório. Então, com esse processo de envelhecimento, a gente passa também a ter a possibilidade, né, de ter algumas doenças relacionadas ao nosso sistema cardiovascular. Então, vamos começar pelo nosso sistema cardiovascular, falando da insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que seria essa insuficiência cardíaca congestiva? Ela é a incapacidade cardíaca em bombear sangue suficiente para as estruturas teciduais, fornecendo, então, oxigênio e nutrientes, né, para o seu funcionamento. Então, o nosso coração, na insuficiência cardíaca, ele tem o que? Um problema na questão relacionado à sua contratilidade, a força de contração do coração. Então, com esse comprometimento da força, né, desse batimento, as questões que a gente chama de inotrópicas, ele acaba afetando isso e aí a gente não consegue, muitas vezes, bombear, né, um volume suficiente para o restante do nosso corpo para que vá ali nutrientes e o oxigênio também, né? Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela está muito ligada com a questão, né, da força de contração. Voltando para o slide, esse fato, então, ele ocorre devido à perda da capacidade contrátil do coração, acarretando o quê? A diminuição do débito cardíaco. Então, com isso, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, eu vou trazer, então, essa incapacidade realmente de bombear o sangue para o meu coração, né? E aí tem muito a ver com as questões, né, como problemas da insuficiência cardíaca. Nós podemos apontar também a lesão e a falência de algumas fibras musculares do miocárdio, causando, então, uma redução desse volume ejetado e alteração, né, consequentemente, do débito cardíaco. E aí, esse volume ejetado, ele está ali interligado com 3 fatores. Por exemplo, a pré-carga, que é a quantidade de sangue que enche o coração, e ele é diretamente proporcional à pressão, né? A pressão, que significa realmente essa questão do comprimento das fibras miocárdicas, conhecida como também a lei do coração de Starling. Então, tem a ver com a pré-carga. Com as questões de contratilidade, que é no comprimento também dessas fibras, né, alterações no comprimento das fibras miocárdicas, e o pós-carga, que refere-se, então, à pressão que o ventrículo necessita produzir para bombear o sangue contra o gradiente, né, de pressão criada pelas válvulas semilunares do nosso coração. Então, o tratamento com relação à insuficiência cardíaca congestiva, ele tem como principal objetivo promover, né, o repouso da pessoa, e nós também, enquanto enfermeiros e equipe de enfermagem, quando a gente fala de insuficiência cardíaca congestiva, nós também temos que estar ligados com a questão, né, desse aumento de volume da pessoa. Então, por exemplo, ao fazer um exame físico, nós podemos analisar os membros inferiores para ver se não tem presença de edema, né? Então, muitas vezes o edema de membros inferiores, eles estão ali interligados com uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso por ter esse comprometimento no coração, então, muitas vezes, o idoso ele pode também ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Agora, vamos ver outra patologia, né, que acaba sendo comum no processo de envelhecimento, que é, né, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, muitas vezes a gente tem ela realmente como um fator de risco, né, uma comorbidade ali desenvolvida no idoso, e ela é definida, então, como níveis persistentes de pressão arterial, onde a pressão sistólica está acima de 140 milímetros de mercúrio
e a diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio na população idosa. E aí, o que nós temos que prestar atenção e o que é muito discutido hoje em dia quando nós falamos sobre a questão, né, da hipertensão arterial. Então, isso vai depender muito do histórico da pessoa, porque, às vezes, não dá para te utilizar esse parâmetro de normalidade ou não, de falar que é 140 ou 90, né, a sistólica 140 ou a diastólica 90, acima disso a gente pode ter como uma hipertensão arterial, porque, às vezes, a pessoa, em toda a sua vida, ele tem uma pressão baixa ali, 10, né, 100 por 80, né, 10 por 8, e aí quando ela está com 13 por 11, a gente já pode considerar como uma hipertensão arterial. Então, nós temos ali, né, alguns valores de referência, mas também a gente tem que avaliar todo o histórico ali do paciente para entender se realmente aqueles valores a gente pode sim, né, considerar como uma hipertensão arterial. E a hipertensão arterial, ela é dividida então, como eu trago no slide, em hipertensão primária, que aí quando eu falo em hipertensão primária, nós também chamamos de hipertensão essencial. Então, ela não tem uma causa médica identificável. A secundária, ela é causada, por exemplo, por um processo de gestação, né? Às vezes, durante a gestação, a mulher tem picos, né, hipertensivos, após o nascimento acaba voltando ao normal, então a gente considera como uma hipertensão secundária, né? Então o que a gente tem que pensar? Que a hipertensão arterial, ela é considerada como uma das grandes causas, né, também da insuficiência cardíaca, de ataques cardíacos, de insuficiência renal, porque tudo ali acaba, né, o coração, o pulmão, os nossos rins, acabam sendo ali órgãos essenciais e que estão interligados. Então, nós precisamos, sim, estar atentos a isso. Então, passando agora para o sistema respiratório, nós temos também a bronquite, que a bronquite ele acaba sendo uma doença que acomete também os nossos idosos. Então, ele é uma inflamação dos brônquios, isto é, os canais que conduzem o ar inspirado até os alvéolos pulmonares. Então, como aqui nós temos, né, na nossa foto, essa inflamação dos brônquios, né? Então, ele se instala quando os cílios se revestem, o interior dos brônquios, e eles param de eliminar o muco. Então, há esse acúmulo de secreção. E a secreção fica presente, então, nas vias aéreas. Esse acúmulo de secreção faz com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos. Então, diminuindo o quê? O lúmen do bronquíolo. Então, aí a gente tem uma diminuição da passagem de ar também, né? Então, por isso que quem tem bronquite acaba tendo, né, como sintomas tosse, né, às vezes a falta de ar, dificuldade de respirar. Então, isso acaba também acometendo, né, uma bronquite, às vezes até um pouco mais crônica, nos nossos idosos. Então, eu tenho a diminuição ali do lúmen devido à presença do muco, do processo inflamatório, que faz com que as paredes ali dos brônquios, eles aumentem de tamanho também, diminuindo ali, né, a passagem de ar, e isso dificulta a respiração. Então, nos idosos também isso pode ser comum, né? Então, muitas vezes tem que fazer as inalações, um cuidado, né, com alguns medicamentos próprios, né, referentes para diminuir, né, a presença de muco, diminuir essa inflamação. E a gente tem que estar atento também com relação à saturação, né, essas crises, né, que o idoso ele pode ter, né, da bronquite, geralmente essa bronquite crônica. Então, acaba sendo uma doença também que acaba acometendo, né, os nossos idosos. Agora, vamos ver outra doença também que acaba atingindo fortemente os nossos idosos, que é a pneumonia. Então, o que seria a pneumonia? Ele é um processo inflamatório do parênquima pulmonar e ele é causado por um agente infeccioso. Ele pode ser classificado, então, de acordo com o seu agente causal. Então, eu posso ter uma pneumonia bacteriana, viral, pode ser de origem fúngica, parasitária ou por micoplasma, né, agentes biológicos. Ou também nós podemos ter pneumonias por ingestão de substâncias químicas ou inalação de corpo estranho, que inala, né, vai para o pulmão, e o nosso pulmão entende que é um corpo estranho ali e entra num processo, né, inflamatório, né, infeccioso ali, e pode causar a pneumonia nos nossos idosos. E qual que é uma pneumonia que acaba cometendo assim, com uma maior
um maior número, né? A pneumonia bacteriana. Então, a pneumonia causada geralmente por Streptococcus pneumoniae é a mais comum e prevalece no inverno e na primavera, quando a incidência de infecções do trato respiratório, ele é maior e ocorre em qualquer idade. Porém, os idosos e as crianças, eles são os grupos que acabam sendo mais suscetíveis. Então, o sistema imunológico às vezes dá uma baixada, então acaba ficando mais suscetível a desenvolver uma pneumonia. E é o que nós vemos agora também, né, diante do nosso cenário pandêmico, né? Então, pode ser, os idosos acabam desenvolvendo pneumonia devido, né, ao coronavírus, né, ao Covid-19, abaixa a sua imunidade, ele passa por todo esse processo e acaba ali, né, desenvolvendo a pneumonia. E aí isso pode causar, né, sequelas bem importantes e até mesmo levar o idoso ao óbito. Então, é um dos panoramas que nós temos vistos hoje em dia. Outra questão também de pneumonia, falando em pneumonia, é a pneumonia nosocomial, que é a nossa pneumonia hospitalar também, que ele pode adquirir em um ambiente hospitalar pós-internação, e isso acaba sendo recorrente também junto ao público idoso. Então, aqui nós fizemos um panorama, né, de algumas doenças que têm a ver, né, com o sistema cardiovascular e também com o sistema respiratório. E agora vamos conhecer outras doenças. Agora nós veremos a fisiopatologia, né, de algumas doenças referentes ao sistema digestório. Vamos lá? Então, eu trago digestório e urinário. Então, vamos começar falando sobre a úlcera péptica, que é a úlcera, né, que não somente o público idoso, mas o público adulto, ele também tem, né, as ulcerações no estômago. Então, o que seria essa úlcera péptica? É uma escavação formada na parede da mucosa do estômago e pode acometer também o piloro e o duodeno, ou também o esôfago, então a camada anterior e a camada final ali do estômago, né? Então pode ser acometido pela úlcera. E ele é causado então por uma erosão na membrana mucosa que pode se estender profundamente até as camadas musculares ou até mesmo, né, no peritônio. Então, muitas vezes a gente cuida, né, de idosos que têm úlceras. Muitas vezes eles fazem uso, né, de alguns medicamentos que pode causar uma lesão, né, no tecido ali do gástrico ali do idoso, né? Então, a gente tem que ter realmente uma preocupação com isso. Às vezes leva até a hemorragia, né? A presença ali de sangue, né, naquela região. Então, a gente tem que ter uma preocupação bem grande com relação a isso. E quais seriam, então, as manifestações clínicas com, né, o paciente que tem uma úlcera péptica? Dor em sensação de queimação, né, em região epigástrica, nas costas. Em alguns casos, o idoso ele apresenta pirose, né, aquela dor. Então, às vezes, se eu tenho, né, uma ulceração que está ali sangrando, né, tem um sangramento importante, muitas vezes ele pode até, né, ter na sua evacuação a presença de um sangue, o sangue mais escuro, né, a melena que a gente chama, né. Então, pode também ser indicativo de uma úlcera gástrica, né, o que pode ser considerado uma úlcera péptica. Então, isso faz parte, né, essa patologia do sistema digestório, e nós precisamos também estar atentos, principalmente em idosos que fazem uso, né, de algumas medicações que são fortes também para o seu estômago. E muitas vezes nós precisamos sim, né, associar, né, o médico prescreve e a gente administra protetores gástricos, realmente para trazer essa proteção para a região gástrica, né, do nosso idoso. Voltando para o slide, nós temos também outra questão realmente que faz parte, né, do sistema digestório, que é a constipação, né? Então, muitas vezes, o idoso, ele refere estar constipado, tem dificuldade, né, de defecar. Então, quando eu falo em constipação, refere-se, então, à raridade anormal de defecação, esse endurecimento anormal das fezes, tornando sua eliminação mais difícil e dolorosa. Então, nas pessoas constipadas, a defecação
ela é irregular e complicada, sendo que algumas pessoas podem apresentar a diarreia líquida como resultado da irritação causada no cólon da massa fecal, com grande quantidade de muco, causando mudanças também na consistência de pastosa para endurecida. Então, lembrando que o idoso ele passa também por mudanças relacionadas, né, à sua alimentação. Muitas vezes ele come em uma quantidade menor ou não come alimentos enriquecidos de fibra também, que ajuda a ter, né, a formação, né, das fezes, do bolo fecal ali, e ele passa por esse processo de constipação. E vamos pensar que não existe coisa mais difícil do que nós estarmos constipados, aquela sensação, né, de não conseguirmos evacuar, e traz com certeza esse mal-estar. Então nós podemos, né, enquanto enfermeiros, realmente tratar com relação a essa educação em saúde, incentivando, né, o idoso a comer uma alimentação mais rica em fibras, né, estimulando também o exercício físico para estimular os seus movimentos peristálticos ali, né, do intestino. Às vezes o idoso ele fica mais passivo, mais quieto e ele não faz movimentações, e isso dificulta também esse processo, né, de constipação que ele tem, né? Então a gente pode trabalhar, né, com educação em saúde ali, incentivando, né, essas questões. Muitas vezes também, dependendo da constipação, tem que fazer uma lavagem, né, uma lavagem intestinal, né, então isso pode ser possível também, mas a gente pode, né, quando o idoso ele é consciente, orientado, a gente falar, né, algumas dicas ali de mudança de hábitos para que ele melhore essa questão da constipação também. Lembrando que tem alguns casos que é uma constipação realmente patológica, né, que ele às vezes mesmo tendo todas essas medidas, ele ainda tem uma dificuldade enorme em evacuar. Agora vamos ver outra patologia também referente ao nosso idoso, com a questão, né, da relação do sistema gastrointestinal. Um dos cânceres, né, mais comuns que a gente vê em idosos é o câncer de estômago também. E ele geralmente ocorre na região de piloro e antro do estômago. E aí, esses tipos de câncer a gente pode chamar também de adenocarcinoma. Então, ele acaba sendo um câncer bem assim, radical, né? Um câncer agressivo, né? E aí, nós temos, então, como alguns fatores importantes para o aparecimento do câncer de estômago, que pode estar associado, né, ao seu aparecimento, é uma dieta rica em defumados, embutidos, alimentos processados, pobre em frutas, né, e vegetais. Então, diminuição de fibras, né, na sua alimentação também pode causar uma inflamação crônica no estômago, anemia e, consequentemente, também ele pode vir a ter, né, um câncer de estômago. O tratamento para o câncer de estômago, geralmente, né, o seu tratamento ele é retirada do tumor, né, que pode ser também associado a alguns procedimentos cirúrgicos paliativos, né? E aí, a quimioterapia, ela pode também ser utilizada como uma forma paliativa com o intuito de desacelerar, né, a proliferação da metástase que pode ocorrer, né, devido a esse câncer de estômago também, né? Então, a radioterapia ela acaba tendo um pouco sucesso, mas geralmente é associado à quimioterapia junto com o tratamento cirúrgico, né, em câncer de estômago. Temos também a questão, né, do câncer de intestino grosso, que ele origina no revestimento, então, epitelial do intestino, e pessoas com história de doença intestinal inflamatória ou com presença de pólipos também são consideradas de alto risco. Como sintomas, apresentam, então, alterações, né, nos hábitos intestinais, eliminação de sangue nas fezes, presença de um muco excessivo, né, em grande quantidade, dor na região retal ou abdominal, tenesmo, sensação de esvaziamento incompleto, presença de anemia, né, às vezes muito associado ao sangramento, perda de peso e fadiga. Por isso que a gente fala, um dos tratamentos, né, acima dos 60 anos é a realização, periodicamente, tanto de endoscopia
como também da colonoscopia, né, para saber se não tem presença de pólipos, se não tem algumas células ali anormais, né, no intestino grosso ali, para realmente fazer um tratamento ali profilático, né, para saber se não pode ter ali instalado, né, algum câncer no intestino grosso. Então, a gente tem sempre que estar ali atento também para ver, né, se o idoso está fazendo esse controle, se ele está sentindo alguma dor, né, importante nessa região, para poder também identificar de uma maneira precoce, caso haja esse câncer também, né, no intestino grosso. Voltando para o slide. E aí nós temos também, já passando para a questão, né, do sistema geniturinário, a incontinência urinária. Então, isso é muito presente, né, principalmente quando a gente fala, né, das nossas idosas, né, que elas acabam tendo incontinência urinária ao pegar peso, ao fazer alguma atividade, ou às vezes não consegue se controlar, né, até chegar ao banheiro, ou muitas vezes, né, durante a noite, durante seu sono. Então, isso traz, né, um constrangimento muito grande, né? Então, a incontinência urinária, ela consiste na perda involuntária ou não controlada, né, da urina, da urina na bexiga. E ela pode ser temporária, resultado, né, de uma infecção urinária, por exemplo, uma cistite, ou também resulta de condições neurológicas graves, como, por exemplo, né, uma paraplegia, sendo considerada muitas vezes isso permanente. Então, é mais comum em mulheres e também, né, nas mulheres que tiveram, por exemplo, vários filhos, né, de forma mais natural. Então, muitas vezes acaba tendo um escape ali, né, uma incontinência urinária devido a isso. Então, pode ser também realizado por um tratamento cirúrgico, dependendo, né, para diminuir essa incontinência urinária. E nós também, enquanto enfermeiros, nós podemos utilizar, né, de educação em saúde, ali conversando com os idosos, explicando, né, sobre a importância, às vezes, da idosa utilizar, né, absorventes higiênicos e trocar ali, não deixar, né, por muito tempo para evitar, né, uma infecção urinária, né, trabalhar, né, a questão realmente psicológica, porque às vezes é um incômodo muito grande, né, para a idosa e ela se sente ali realmente, às vezes até ela acaba tendo um isolamento, né, um social, por não conseguir se controlar, né, segurar. Então, são realmente questões que a gente pode trabalhar junto aos nossos idosos. E, então, relacionado à incontinência urinária, e algo que acomete muito aos nossos idosos, eu tenho, né, vou trazer para vocês agora, que é a questão da infecção do trato urinário, ou a ITU. Então, ela é causada por micro-organismos patogênicos no trato urinário, com ou sem sinais e sintomas. Então, muitas vezes, né, nós temos uma leucocitúria alta, então a presença de leucócitos na urina alta devido à infecção do trato urinário, e às vezes é assintomático, né? Às vezes nós não sentimos, às vezes o idoso não sente e ele vai apresentar sinais e sintomas quando já tem uma infecção bem importante. E essa infecção no trato urinário, ela pode ocorrer tanto na bexiga, como na uretra, na próstata ou até mesmo no rim, tendo como consequência, né, essa infecção. Então, as mulheres acabam tendo com uma maior facilidade também, né, a infecção no trato urinário, devido ao quê? A anatomia, né? Então, nós temos ali a uretra muito perto de outros canais ali na região geniturinária. Então, às vezes, por uma má higiene, pode ser também, né, que leve, a mulher pode ter, né, uma infecção do trato urinário. Então, nós temos sempre também que falar sobre as questões de higiene, né, a importância realmente, né, de ter uma boa higiene ali para tentar diminuir algumas infecções do trato urinário nas mulheres também, né? E aí tratar também de uma forma correta com antibiótico terapia, estimulando ali o nosso usuário, o nosso paciente, a utilizar, né, os antibióticos no horário correto para não criar uma resistência bacteriana e assim dificulta muito a questão, né, do paciente ele se curar, né, de uma infecção do trato urinário. Então, são questões que nós podemos trabalhar, né, junto aos nossos idosos.
Agora vamos falar de fisiopatologias do nosso sistema hematócrito e também endócrino. Vamos lá falar sobre essas doenças? Então, vamos começar falando do nosso sistema hematológico e algo que acomete muito os nossos idosos, que acaba sendo o quê? A anemia. Então, uma das causas, né, da anemia pode ser por perda de sangue, às vezes a gente não encontra ali a origem, né, mas acaba acometendo ali, tendo a perda de sangue no idoso, a deficiência, consequentemente, de ferro, por essa perda de sangue, e aí pode estar associado também a alguns fatores hereditários e também a doença crônica. Então, a anemia ela é comum nos idosos, sendo que, em geral, a causa ela acaba sendo inexplicável. Muitas vezes a gente não acha a fonte, né, a origem dele estar com anemia. Então, ele indica o quê? Um número reduzido de hemácias e níveis de hemoglobina ou hematócritos inferior ao normal. Então, só para a gente analisar, né, a presença aqui da corrente sanguínea de células, né, do nosso sangue, como hemácias, hemoglobinas e hematócritos, em uma quantidade normal. E na pessoa que tem uma anemia, ela tem, então, uma quantidade muito reduzida. E com isso, a gente tem deficiência de ferro, com isso também diminui o transporte do oxigênio em todo o sistema, né, em todo o nosso sistema, e traz, então, alterações fisiológicas importantes. Então, ela é classificada como uma alteração fisiológica quando a contagem de hemoglobina ela é insuficiente para o transporte, né, de oxigênio aos tecidos. Então, muitas vezes, né, a gente tem que realmente verificar sempre a questão da anemia no idoso. O tratamento ele consiste na reversão da causa e muitas vezes na reposição do sangue perdido, caso haja indicação. Reposição de ferro, melhorar também a alimentação do idoso, né, com alimentos ricos em ferro, vegetais, legumes. Então, são questões ali que podem ser melhoradas com relação, né, à anemia. Mas isso em casos de uma anemia mais severa e que muitas vezes tem que ser realizada transfusão sanguínea, né, para repor essas células sanguíneas, para melhorar nessa oxigenação, né, de todos os sistemas ali do idoso, para que ele consiga até ter uma qualidade de vida melhor. Porque muitas vezes ele fica apático, desmotivado, desanimado, né? Por quê? Por conta dessa anemia, né? Então, imagina, né? Quando a gente tem essa falta de oxigênio no nosso sistema, a gente tem uma queda, né? Uma queda, assim, da nossa produtividade, até do pensamento, né? Do nosso dia a dia, impactando totalmente na qualidade de vida. Então, é algo que acomete os nossos idosos também. Agora, veremos sobre a leucemia, né? Então, ela é classificada como câncer hematopoético, significa literalmente o sangue branco, devido à proliferação neoplásica de determinada célula, como, por exemplo, os granulócitos, os linfócitos, os monócitos, e tem como característica a proliferação ou o acúmulo desregulado de leucócitos na medula óssea, que substitui, então, os elementos normais medulares. Então, aqui a gente vê uma célula normal e, né, a corrente ali, né, no que se refere à medula óssea, com a presença, né, de grandes quantidades de leucócitos, que seriam, então, essas células brancas. Por isso que aí fica considerado como um sangue branco, né? E isso acomete muito também, né, os idosos, né? Então, a gente precisa estar ligados com relação a isso também. Outra questão é o linfoma. Então, o que seria o linfoma, né? A presença, né, é uma patologia maligna, né, que tem um início geralmente no sistema linfático, né, afetando os linfonodos principalmente e vai disseminando. E um dos linfomas mais conhecidos que nós temos é o linfoma Hodgkins, né? Então, ele vai afetar os nossos linfonodos, vai afetando principalmente, né, os linfonodos do pescoço e depois vai passando para outros linfonodos no nosso corpo, né? Então, geralmente, a manifestação
clínica é a adenomegalia, indolor, geralmente na parte do pescoço, e vai aumentando gradativamente de tamanho, né? Então, esses linfonodos no pescoço, em pouco tempo, eles vão recrutar outros linfonodos, como, por exemplo, né, os contralaterais do pescoço, do mediastino, do retroperitônio, podendo causar, então, uma compressão grave em traqueia, esôfago, nos nervos, e pode causar também, né, algumas paralisias. O tratamento para o linfoma... acho que eu exagerei aqui. O tratamento para o linfoma, ele acaba sendo, então, a radioterapia, em conjunto também com a quimioterapia, ou feito de forma isolada também, né, para tentar fazer o estagiamento da doença. Então, é um tipo, né, de doença que acaba cometendo os nossos idosos também. Agora, falando da parte endócrina, né, nós temos a nossa famosa diabetes mellitus, né, que é uma doença crônica em que o pâncreas, ele não produz uma insulina quando ela é do tipo 1, né, então ela não produz insulina, ou, como no caso 2, não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, né, no processo de metabolização da glicose. Então, geralmente, quando a gente fala de diabético tipo 1, são diabéticos que já têm, né, uma questão até mesmo hereditária de desenvolver o diabetes, né? Então, geralmente, ele se inicia na infância, em que o nosso corpo ele não consegue produzir insulina. Então, geralmente, o diabético tipo 1, ele é insulino dependente. O diabético tipo 2 é um diabético que ele vai adquirindo uma resistência, né, à insulina no decorrer da sua vida. Então, o corpo ele começa a apresentar sinais de resistência e também de ter uma dificuldade com relação, né, à insulina. Então, vai ser desenvolvido no decorrer da vida. Pode começar com um adulto jovem, pode começar né, por meio da terceira idade, né, no nosso idoso, e aí ele pode também estar relacionado com maus hábitos de vida, uma má alimentação, sedentarismo, predisposição genética também, mas é algo que acaba acometendo muito os nossos idosos. Nós temos vários idosos que têm, né, o diabetes tipo 2. Então, geralmente, tanto o diabético tipo 1, ele é ele já tem uma insulino dependente. O diabético tipo 2, ele pode vir a ser insulino dependente, mas muitas vezes a gente tem que fazer a terapia, né, com algumas medicações ali para amenizar os seus níveis glicêmicos, né? E estar sempre atentos com relação também à glicemia do idoso, fazendo a verificação, né? Também orientando com relação à sua alimentação. Então, são questões que nós precisamos estar atentos, né, com relação ao diabetes. Outra questão do diabetes é que ele é uma doença considerada uma doença crônica, mas ele pode acometer outros órgãos e trazer, né, um comprometimento maior, tanto na retina, no coração, no rim, nos nervos periféricos. Então, nós precisamos ter, né, uma atenção especial, sim, com o nosso idoso que ele é diabético. Voltando para o slide. E aí, outra questão importante é a desidratação. Então, muitos idosos, eles têm alguns momentos que pode ter a desidratação, né? Então, ele ocorre no idoso em função da diminuição da percepção de sede e baixa ingestão de líquidos. Então, assim como a alimentação, muitos idosos eles não têm essa necessidade de ingerir água, né? De beber água, de solicitar que ele está com sede. Um processo, né, fisiológico ali do idoso também. E quando ele não tem uma alimentação correta, não tem uma ingestão de água de maneira, né, adequada, ele pode vir a ter as desidratações. Então, a gente tem que estar ali atento com relação a isso também. Voltando ao slide. Então, definida como uma forma de má nutrição, constituindo em graves problemas de saúde ao idoso, principalmente os maiores de 85 anos, devido à redução do volume total de água no corpo, caracterizado, então, por um distúrbio hidroeletrolítico, tá? Então, podemos, sim, estar preocupados com os nossos idosos com relação também à questão da hidratação. Outra alteração que é relacionada às questões metabólicas também do corpo, né, dos nossos idosos,
é a alteração da tireoide. Então, ele pode desenvolver o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Quando eu falo em hipotireoidismo, ele tem, então, uma insuficiência, né, tireoidiana, que ele pode causar uma fadiga excessiva, queixa, né, de perda de cabelo, né, a queda de cabelo, dormência, e aí a gente faz o quê? Uma reposição hormonal. Nos casos, né, de hipertireoidismo, ele pode desenvolver, então, um excesso de hormônio, levando até mesmo a ter aquele bócio endêmico, né, que é aquele volume grande na região do pescoço, que é devido ao excesso de hormônio tireoidiano, devido a uma estimulação anormal da glândula tireoide, causada por imunoglobulinas circulantes. E aí nós temos, então, algumas manifestações clínicas, né? Como nervosismo, irritabilidade, a palpação, né? A sensação de palpação, né? De palpitação, na verdade. O pulso acelerado, aumento do apetite, né? Perda de peso. Então, são algumas alterações metabólicas, realmente, que a tireoide ela pode causar no idoso devido ao hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. E outra questão que acomete muitos nossos idosos é a obesidade, né? Então, o envelhecimento ele altera a composição corporal, né, em relação à massa magra, a massa gorda, o peso e o índice de massa corporal, o IMC. Então, é observada a redução, né, da quantidade da gordura, da água corporal, da massa muscular e óssea, causada, então, por alterações neuroendócrinas e também a inatividade física, né? Então, o tratamento realmente é realizar uma dieta balanceada, né? Tentar estimular isso nos nossos idosos para tentar, né, diminuir o peso e diminuir também a obesidade, que pode levá-lo a ter outras doenças que estão, né, relacionadas à obesidade. Agora vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio, trazendo uma situação problema. Vamos conhecer? Então, um paciente com 65 anos, ele deu entrada no pronto-socorro, referindo uma dor no peito intensa há 1 hora, irradiando para o seu braço esquerdo. Ele também estava apresentando taquipneia, palidez, sudorese intensa, iniciado com alteração também do seu nível de consciência. Ele foi monitorado, foi realizado o eletrocardiograma e indicadas manobras para estabilização do quadro. Com relação ao quadro apresentado, qual poderá ser a hipótese diagnóstica mais provável que o paciente apresentava? Qual a conduta que a equipe deve tomar para reverter o quadro e estabilizar o paciente? Então, possivelmente, diante, né, dos sinais e sintomas apresentados ali no nosso paciente, ele deverá, né, acredita-se, né, que ele está tendo um infarto agudo do miocárdio, que é um processo, então, caracterizado pela destruição do tecido miocárdico em locais do coração desprovidos de suprimento sanguíneo suficiente, decorrendo, então, da redução do fluxo coronariano. Então, às vezes, pode ter até por a presença aqui, ó, de placas, né, de ateroma, de gordura, e aí a gente tem a presença de alguns trombos que acabam obstruindo, né, algum vaso sanguíneo importante ali do coração, levando o paciente a ter um infarto agudo do miocárdio, um IAM. Então, o tratamento para o IAM consiste na infusão de medicamentos trombolíticos para ter a quebra de trombos, né? O suporte de oxigênio para melhorar o esforço respiratório e, consequentemente, poupar a musculatura cardíaca. Então, a questão do infarto agudo do miocárdio é algo muito sério, né? Que nós precisamos realmente também estar atentos para agir de forma rápida, né? Para que o paciente ele não tem ali muitas sequelas e até mesmo vir a óbito devido ao infarto. Então, é realmente observar os sinais e sintomas e procurar, né, ajuda médica ou atender, se eu estiver no ambiente hospitalar, né, atendê-lo da melhor forma possível para a gente evitar, então, um prognóstico ruim para o nosso paciente. E agora, então, vamos para o momento do nosso Kahoot, tá? Eu vou deixar uns 20, 30 segundos para vocês entrarem novamente e eu já volto, então, para a gente dar continuidade ao nosso quiz de hoje.
Então, vamos iniciar para a gente conseguir terminar a tempo a nossa aula de hoje, né? O PIN do nosso Kahoot é 5156809. Já temos 15 participantes, a Sônia de BH, o Leandro Tauá, o Rafael, a Nayara, quem mais? A Dani de Seabra, a Renata, a Vanessa de Pirapora, o Cristiano do Rio Grande do Sul, a Suzy, o Sandro Júnior. Então, vamos começar, né, o nosso Kahoot. Sobre as primeiras, faremos também 4 perguntas finais. Também é conhecida como hipertensão essencial, a hipertensão primária ou a hipertensão secundária. Lá no comecinho da nossa aula, quando a gente falou de hipertensão arterial, ela é também conhecida como uma hipertensão essencial, a hipertensão primária ou hipertensão secundária. Se vocês acham que é hipertensão primária, vocês apertarão o vermelho. E se vocês acham que é hipertensão secundária, vocês apertarão o azul. 10 pessoas. Terceira pergunta. A infecção do trato urinário, ela é mais comum em homens ou mulheres? A infecção do trato urinário, ela é mais comum em homens ou em mulheres? Essa também tá fácil. Vamos ver quem irá acertar. Então, a infecção no trato urinário, ela é mais comum em homens ou em mulheres? 22 pessoas já responderam. Eu quero aqui uma taxa alta de acerto, hein? Que essa também tá fácil. Vamos ver. 19 pessoas acertaram, tá? Ela é mais comum em mulheres, tá? A infecção do trato urinário. Então, a Sônia em primeiro, o Rafael em segundo, o Nopar em terceiro, a Nayara Akashi em quarto e o Ale de Vilhena, ou Ale, né, de Vilhena, em quinto. Vamos então para a nossa última pergunta desse bloco, tá? É uma patologia maligna com início no sistema linfático, afetando os linfonodos. A leucemia, a anemia, o linfoma Hodgkin ou o linfoma não Hodgkin. É uma patologia maligna com início no sistema linfático, afetando os linfonodos. A leucemia, a anemia, o linfoma Hodgkin ou o linfoma não Hodgkin. Essa tá fácil também. Vamos ver quantas pessoas irão acertar essa questão. Vamos lá? Então, 8 pessoas acertaram, né? Ficamos aqui empatados com a anemia, né? Então, a patologia maligna, a anemia, não é tão maligna assim, mesmo ela causando vários malefícios para nós. Então, vamos ver agora como que ficou o score, né? O Rafael em primeiro, o Nopar em segundo, a Sônia BH em terceiro, a Nayara Akashi em quarto e o CDA Pará, CDA acho que é isso mesmo, né? Pará em quinto. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né, na nossa aula de hoje e nós voltaremos no final para finalizar o nosso quiz. Agora falaremos das fisiopatologias do sistema nervoso, começando, né, pelo sistema nervoso. Vamos lá? Então, um dos primeiros que a gente, das doenças que acometem mais os nossos idosos e que nós precisamos também, né, saber o seu mecanismo, como que ela funciona, é o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer nós temos um quantitativo muito grande, né, de idosos que têm essa doença. Então, ela é uma doença neurodegenerativa que vai acarretar uma alteração, então, do funcionamento cognitivo com relação à linguagem, à memória, planejamento e habilidades visoespaciais e também comportamentais do idoso, com relação à apatia, agitação, agressividade, delírios, entre outros. Então, em cada fase do Alzheimer, né, o idoso ele vai apresentando, então, características diferentes, que podem causar, então, limitações progressivas no indivíduo em realizar atividades básicas da sua vida diária. Então, nós convivemos, né, com bastante idosos que acabam sendo acometidos pelo Alzheimer. Então, só para a gente entender aqui, né, um cérebro normal, ele tem toda a sua questão anatômica preservada. Já um paciente que tem a doença de Alzheimer, ele tem, então, a atrofia, né, do córtex cerebral. Então, com isso, tudo isso traz, né, toda essa desordem
com relação à parte de cognitiva, comportamental, né, no idoso devido, então, a essa questão realmente fisiopatológica. Outra questão também é o comprometimento das células nervosas, né, dos nossos neurônios, né, do paciente que ele tem o Alzheimer. Então, ele vai ter ali, né, com certeza, esse comprometimento que vai diminuir a passagem ali, né, das sinapses e, com isso, vai ter também essas desordens neurológicas. Então, a gente tem que cuidar realmente, né, dos nossos idosos de uma maneira empática, né, de nós nos colocarmos ali no lugar da família também que tem, né, um idoso com Alzheimer, diante de cada fase. Então, ele começa ali tendo uma dificuldade, né, em lembrar questões recentes, tem uma facilidade na memória remota, né, de lembrar o passado, mas com o tempo, com o passar do tempo, esse esquecimento ele acaba sendo maior e aí ele, em muitos casos, começa a ser agressivo, né, a ter um período de confusão muito grande e aí, progressivamente, ele chega até em um estado, muitas vezes, meio que vegetativo, né? Que ele não contactua, que ele fica parado. Realmente, né, é algo que para a família é triste, né? E para o idoso também, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas questões também, né? Que é algo inerente, né? De algumas pessoas também que acabam sendo diagnosticadas ali com Alzheimer. Então, vamos conhecer agora outra doença também que faz parte do sistema nervoso, que é a doença de Parkinson. E é caracterizada, então, como uma doença degenerativa também do sistema nervoso central. Ela é considerada crônica e também ela é progressiva. E a principal causa é a diminuição da produção de dopamina, que é um neurotransmissor que nós temos, e esse neurotransmissor ajuda, né, a realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática. Então, essa falta, essa queda da dopamina, particularmente na substância negra da região encefálica, ela vai causar o quê? Uma perda do controle motor do indivíduo. Por isso que o indivíduo com Alzheimer, ele não tem, né, o seu controle motor, né, o seu controle muscular, né, ele treme, né, ele tem essa dificuldade. Então, devido a isso, essa falta da dopamina, né, e traz, então, esse comprometimento motor importante. Então, acaba sendo uma doença que é realmente, né, degenerativa, progressiva. O tratamento, ele é também medicamentoso, com a finalidade de tratar os sinais, os sintomas, né? Então, realmente com essa necessidade de repor, né, a dopamina no organismo do paciente, melhorando os sintomas. Então, é realmente um tratamento medicamentoso também. Outra questão que acomete muito o sistema nervoso, né, dos nossos idosos é o acidente vascular encefálico, que aí a gente vê realmente um grande público, né, que acaba tendo o AVE. E aí ele pode ser tanto um AVE isquêmico, quando eu tenho, então, uma obstrução, né? Então, por exemplo, aqui, né, nós temos os nossos vasos sanguíneos, aqui a gente consegue entender cada um, né, dos tipos de AVE. Nós temos, então, a corrente sanguínea, quando ela tem um transporte, né, normal, né, do sangue. Muitas vezes temos arteríolas, né, cerebrais, que acabam tendo placas também de ateroma e junto com alguns trombos, pode fazer o quê? Ter uma obstrução e aí nós temos um AVE isquêmico, né? Esse fechamento do fluxo sanguíneo. Então, aqui, ó, o fluxo ele não passa, né? Então, isso traz uma isquemia em determinado local do cérebro, trazendo muitas vezes, né, esse comprometimento cerebral grande devido à falta de oxigenação, trazendo várias consequências ali para o indivíduo. Já o AVE hemorrágico, eu tenho, então, o quê? O rompimento do vaso. Então, tem um extravasamento do sangue em alguma parte, né, da região cerebral, e isso também pode trazer um comprometimento muito grande, uma pressão ali intracraniana grande e consequências muitas vezes trágicas, né, ali para o nosso paciente. Então, querendo ou não, o hemorrágico ele acaba sendo um pouco mais de difícil controle, tem um prognóstico um pouco
pior, né, do que o AVE isquêmico. Mas nós também temos o ataque isquêmico transitório, o AIT. Então, o AIT, o que acontece? Nós temos, por exemplo, uma presença de um trombo, né, aqui, por exemplo, nesse vaso sanguíneo, só que ele é transitório. Pode ser que aconteça alguma coisa, ele se desloque e tenha novamente a passagem da corrente sanguínea. Então, na nossa prática, né, quem trabalha, já é da área e trabalha, né, em unidades de internação, muitas vezes a gente tem essa presença, né, de idosos com AIT, que é o ataque isquêmico transitório, que tem uma isquemia em uma parte do cérebro, mas depois há o deslocamento desse trombo e ele acaba tendo de novo essa irrigação sanguínea no local e ele volta a ter os movimentos de forma normal, né? Então, é um AIT, né? Então, isso pode acontecer de uma forma bem frequente até com os nossos idosos. Então, muitas vezes eu tenho hemiparesia, né? Como consequência tanto do AIT como do AVE, isquêmico e também o hemorrágico. E aí a gente tem, por exemplo, a escala de Cincinnati. Se a gente tem ali um idoso, um familiar, ou a gente está prestando um cuidado ali de um idoso que nos chama, né, que chama a nossa ajuda, a gente pode fazer alguns sinais para ver desvio de rima, né, a questão do sorriso para ver se não tem diferença entre um lado e o outro da face, erguer membros superiores, para ver se não está tendo ali algo anormal, que pode ser algum indicativo de um acidente vascular encefálico. Então, é algo que acomete os nossos idosos e que nós precisamos dar uma atenção especial também. Então, vamos lá conhecer outro tipo de patologia. Temos também com relação à parte reumatológica, a artrite reumatoide, que ela é uma doença crônica, sistêmica e progressiva do tecido conjuntivo. E ela é caracterizada, então, como um distúrbio inflamatório que vai afetar a membrana sinovial das articulações, causando uma dor articular, rigidez, menor mobilidade e a fadiga, né? Então, muitos membros superiores, principalmente na região das mãos, né, o idoso acaba tendo essa artrite reumatoide, que causa muita dor, tem que fazer também, né, um tratamento ali medicamentoso, multidisciplinar, com fisioterapia, né, com medicamentos anti-inflamatórios para amenizar a dor e também, né, essa inflamação ali na região das articulações. Então, é algo realmente que acomete e traz até, muitas vezes, um comprometimento da vida normal, né, do idoso devido a essa dor e também dessa alteração anatômica, né, principalmente na região das mãos. Então, a gente pode também se atentar, né, com relação à dor, com algumas queixas, com alguns sinais e sintomas que os nossos idosos apresentam, né, nessa região, que pode também ser, né, uma artrite reumatoide. Agora nós falaremos de fisiopatologias do sistema ósseo e também, né, do nosso sistema sensitivo. Então, vamos conhecer? Vamos começar falando do quê? Da osteoporose. Então, a osteoporose, ela é caracterizada por uma condição metabólica, com diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fratura. Então, eu trouxe para vocês até mesmo essa imagem para a gente visualizar uma osteoporose. Então, nós temos aqui, né, um osso considerado normal, e aí um osso com osteoporose, ele vai ficando um osso mais poroso, pobre em cálcio, né? Por exemplo, aqui, né, nesse estágio mais avançado, e com isso ele tem uma queda da densidade óssea, e aí se tem alguma queda ou bate, né, um membro em algum local, o risco, né, de ter uma fratura, ele acaba sendo muito grande. Então, a osteoporose, ela tem um início silencioso e os sintomas aparecem em fase avançada da doença, quando pode ocorrer, então, por exemplo, a fratura de um osso, porque ele fica poroso e fraco. Então, as lesões mais comuns acabam sendo, então, as fraturas de vértebra, de colo de fêmur, de punho e de costela, né? Então, a osteoporose também acaba sendo um acometimento ali junto aos nossos idosos muito frequente, né? Principalmente com essa queda do cálcio que a gente acaba passando no processo de envelhecimento. Por isso que é importante, né, ter a reposição, controlar com relação à alimentação, né, para evitar que o idoso ele tenha
a osteoporose. Então, o tratamento é manter a função da área afetada, pode também ser utilizado a terapia medicamentosa, há uma avaliação nutricional, a dieta equilibrada e também alguns exercícios físicos realizados de forma assistida também, né? E aí nós temos também as fraturas ortopédicas, que acometem os nossos idosos também, né? Os idosos acabam tendo um pouco da perda de mobilidade, né? De equilíbrio e muitas vezes eles acabam caindo com uma maior facilidade. Então, quando eu falo em fraturas ortopédicas, é uma ferida na continuidade óssea, definida de acordo com o tipo e também a sua extensão. Pode ser causada por um golpe direto ou por força de esmagamento, movimento rotacional do músculo, né? Muitas vezes esse movimento rotacional está relacionado também, né, à fratura de quadril, né, de fêmur ali, da região do fêmur, do músculo, né, ou contratura muscular externa. Então, né, as fraturas são causas mais frequentes, né, nos idosos e considerado a maior causa de morbimortalidade nos nossos idosos também. Então, nós temos que falar em fraturas, né, dos nossos idosos, fraturas ortopédicas. Hoje nós temos um índice elevadíssimo de idosos com fratura de fêmur, né, que acabam caindo da cama ou caindo, né, no seu domicílio, em que não tem, né, às vezes, uns cuidados que nós precisamos ter domiciliares, né, com relação ao tapete, com alguns tipos de móveis, com o tipo de piso. Então, são questões que facilitam o idoso a ter uma queda. E aí que a gente tem que pensar, né, que o tecido ósseo do idoso, ele também já é um tecido que ele não tem um processo de cicatrização tão grande quanto o adulto jovem, né? Então, ali ele vai ter realmente uma dificuldade maior de se recuperar. E muitas vezes ele nem se recupera. Ele acaba ficando acamado, desenvolvendo uma pneumonia. Tudo isso, né, decorrente de uma fratura por queda, né, por exemplo. Então, nós temos que estar atentos com relação à parte do ambiente em que o idoso ele está, né, para evitar essas quedas, porque tem um índice muito grande, né, de morbimortalidade em idosos devido à queda. E até mesmo, né, o idoso ali no ambiente hospitalar. Às vezes o idoso está internado ali e é um idoso teimoso, agitado. A gente tem que estar atentos, né, de elevar a grade, de prestar atenção ali com relação ao ambiente ali para a gente evitar a queda no meio, né, no ambiente hospitalar também, que isso acaba sendo, né, um evento adverso, um evento que a gente pode evitar, né, no nosso ambiente ali e acaba trazendo, então, algo muito negativo para a nossa assistência de enfermagem, né? Então, nós temos que, sim, cuidar dos nossos idosos com relação à sua queda. Voltando para o slide, temos também algumas doenças oculares, né? Então, aqui eu trouxe para você observar, por exemplo, um olho saudável. Nós temos também o glaucoma, que é aquela pressão que a gente fala, né? A pressão ocular, que é uma doença oftálmica crônica, né? Ela tem uma evolução lenta e indolor, e onde o líquido que preenche o olho, o humor aquoso, é produzido em excesso ou não drenado e acumula-se no olho, causando, então, a pressão intraocular, né, podendo causar, então, essa lesão ocular importante. Então, nos idosos pode, sim, né, ter a presença do glaucoma. Outra doença oftalmológica muito comum é a catarata, né? Então, a catarata, muitos idosos acabam tendo, né, a catarata, que é essa opacificação, né, do cristalino, que normalmente ele é claro, então a gente vê uma névoa branca, né, no olho do idoso, geralmente resultante, né, do envelhecimento ou outras comorbidades também. E geralmente o idoso ele fica então com um olhar sem objetivo, tem uma visão, ele não consegue ter uma visão boa, né, uma visão turva, tem uma distorção de imagem e tem uma visão noturna prejudicada. Geralmente, o tratamento da catarata é um tratamento cirúrgico. Então, à medida que o indivíduo se torna mais velho, a sua visão ela fica menos eficiente, decorrendo também da esclerose do esfíncter pupilar, que ele reage menos à luz. Então, nós, né, ainda quando estamos, né, na fase de adulto jovem, a gente tem ali um controle muscular maior
que faz com que a gente consiga controlar, né, a entrada de luz no nosso olho. E isso, né, com a idade, consequentemente, do processo do envelhecimento, acaba trazendo uma diminuição, né, e com isso traz, né, esses prejuízos ao idoso. Então, o cristalino ele vai ficando mais opaco e o campo de visão ele acaba diminuindo, tornando também mais difícil a sua visão periférica. Então, uma consequência também, né, do envelhecimento. Outra questão é o tampão de cera, né, que acomete os idosos também, a presença de cera, né, em grande quantidade, o cerúmen do canal auditivo, que a gente pode fazer também, né, a remoção por irrigação, ou aqui seria uma remoção mais mecânica, e a presbiacusia, que é o que? É a surdez, né, do idoso. Então, geralmente, para presbiacusia, o tratamento é a prótese auricular, né? Então, geralmente, isso facilita, né, o idoso. Muitos idosos fazem uso daquelas próteses, né, para que eles consigam ouvir melhor e também diminua o seu isolamento social, porque muitos idosos acabam se isolando devido a não escutar direito, então eles preferem ficar, né, mais distantes porque eles não conseguem contactuar. Então, olha que interessante, né, quando eu proporciono ali para que ele ouça novamente, né, adequadamente, ele consegue contactuar melhor e ter, né, um menor isolamento social. Então, isso acaba sendo realmente também muito positivo. Agora nós falaremos de alguns métodos, de algumas classificações de atividade de vida diária do idoso e também o cálculo de grau de dependência. Vamos conhecer? Então vamos começar falando primeiramente sobre algumas escalas, algumas classificações da atividade de vida diária do idoso. Então é importante nós classificarmos para a gente saber, né, o nível de dependência que cada um dos nossos idosos tem também. Então, ele é classificado como uma avaliação de saúde do idoso de acordo com as atividades que eles são capazes de desenvolver. Então, nós temos, por exemplo, a atividade básica de vida diária, que é o ABVD, que são atividades relacionadas ao autocuidado. Então, ele consegue se alimentar, tomar banho sozinho, se vestir, se arrumar. E também temos uma atividade instrumental de vida diária, que é o AIVD, que é a capacidade do idoso em desenvolver uma vida independente na comunidade onde vive. Então, ele é capaz de preparar refeições, de realizar compras, de utilizar o transporte, de cuidar da casa. Então, são realmente instrumentos para conseguir avaliar essas capacidades no idoso. E aí nós temos, então, alguns fatores que influenciam ou modificam o processo de incapacidade, que são, por exemplo, intraindividuais, que são referentes, né, a questões intrínsecas de cada indivíduo, como mudanças comportamentais, sobre o estilo de vida, atributos psicossociais e atividades de locomoção. E nós temos questões referentes ao meio externo, ou seja, extraindividuais, relacionados, por exemplo, a cuidados médicos, à reabilitação, à medicação, ao apoio externo ao idoso e ao ambiente físico e social. Então, são fatores que vão influenciar, né, na questão de incapacidade do idoso. Então, tem coisas que é inerente a ele, né, ao seu processo individual, à sua individualidade, e temos também questões que faz parte do ambiente, né, do meio em que ele vive, do que está em torno dele. Um dos instrumentos que nós temos, né, para realizar a avaliação funcional do idoso é o índice de CATS, né, o de CATS, que ali a gente vai avaliar se o idoso ele consegue lavar-se sozinho ou não, vestir-se sozinho ou não, utilizar o sanitário com a ajuda ou ele faz isso sozinho, se ele consegue se mobilizar, né, de forma sozinho ou ele precisa de ajuda, se ele ser continente, né, se ele é ou não, e se ele consegue se alimentar de forma adequada. Então, essa avaliação funcional é um instrumento para medir de forma objetiva a capacidade de um indivíduo em desenvolver as suas atividades e as suas funções. Então, como o próprio nome diz, né, a avaliação funcional do idoso. Então, é importante para a gente saber, né, até mesmo se o idoso ele é dependente ou não. E aí, né, nessa classificação de independência, dependência de CATS,
Aqui nós temos uma versão mais modificada. Por meio, então, da realização dessa classificação junto ao idoso, a gente pode ter diferentes tipos, né, de classificação. Então, por exemplo, né, quando ele não tem nenhum tipo de pontuação, ele é independente para todas as atividades. Se ele tem a pontuação 1, ele é independente para todas as atividades menos uma. 2, independente para todas as atividades menos o banho e mais uma adicional. E assim, consequentemente, até a gente conseguir classificar, né, o idoso de acordo realmente com a sua dependência ou independência. Então, é o índice de CATS que nós podemos utilizar. E aí nós temos também outra classificação de grau de dependência, que ele pode ser dependência grau 1, grau 2 e grau 3. Quando eu faço essa classificação e eu classifico como dependente grau 1, é geralmente a clientela de pessoas idosas com autonomia e sem deficiência. Grau 2, o idoso com autonomia, mas ele tem uma dependência física. E o grau 3 é o idoso sem autonomia, totalmente dependente. Então, tudo isso, né, essa questão de grau de classificação de dependência, ele é importante também quando nós pensamos, né, no idoso institucionalizado, porque dessa forma eu consigo também proporcionar um cuidado ali direto, um cuidado humanizado, um cuidado individualizado para cada idoso. Então, o idoso institucionalizado, ele fica geralmente, né, por isso que fala institucionalizado, nas instituições de longa permanência para idosos, que são instituições com caráter residencial, na qual o idoso conta com o suporte familiar ou não, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, podendo ser de caráter público ou privado. E aí nós temos várias questões que envolvem, então, o idoso estar institucionalizado ou não. A falta de familiar para cuidar, o aumento de idosos com declínio de capacidade funcional, então que necessita ali, né, de uma dependência maior dos seus cuidados, a falta de serviços de apoio social também e muitas vezes alto custos com cuidado domiciliar. Então, às vezes, a família não tem condições, né? O paciente ele tem uma dependência muito grande e a família ela não tem condições de cuidar, né, no seu domicílio. Então, são vários fatores, né? Cada idoso, ele tem ali, né, uma história, né, um motivo para estar lá e cada família também tem, né, um motivo. Então, nós, enquanto profissionais da área da saúde, muitas vezes a gente fica até mesmo indignado, mas não cabe a nós, né, julgarmos essas questões. O que nos cabe? Tratar, né, esse idoso com dignidade, com respeito, com afeto, com amor, né, e com empatia também, né, porque eles merecem isso de nós também. Agora vamos falar de uma situação problema que envolve a demência vascular. Vamos conhecer? Então, eu trago para você a história, né, do paciente Oswaldo Luiz, que ele procurou um atendimento no ambulatório, né, médico especializado. Ele tem 76 anos de idade e faz acompanhamento no departamento de neurologia. Ele tem um diagnóstico de uma demência, mas ela não é especificada. Queixou-se que estava apresentando dificuldade de concentração, um esquecimento constante e ele foi avaliado pela equipe multiprofissional. Com relação ao relato do paciente Oswaldo, podemos dizer que ele passou a ter um diagnóstico específico? Qual seria esse diagnóstico? Então, diante, né, dos sinais e sintomas apresentados pelo Oswaldo, nós podemos, né, junto com a equipe multiprofissional, com a equipe médica, que é a equipe médica que faz o diagnóstico médico, né, nós fazemos diagnóstico de enfermagem, diagnosticar, o médico poderia diagnosticar que o Oswaldo tinha uma demência vascular. E essa demência vascular, ela é caracterizada como um conjunto de fatores heterogêneos que podem estar envolvidos com questões vasculares e mudanças cerebrais, apresentando então início abrupto, normalmente após uma alteração do sistema vascular e alteração do déficit cognitivo. Então, diante, né, de todos os sinais apresentados, do exame físico realizado ali
né, no seu Oswaldo, então ele pode sim estar dentro, né, de uma demência vascular. E essa demência vascular, ela pode então ser cortical ou subcortical. Então a cortical é quando o indivíduo apresenta amnésia, afasia e agnosia, e a subcortical, ela é caracterizada, né, por distúrbios de atenção e também, né, de motivação. Então, diante, né, de tudo que foi encontrado ali, que foi apresentado pelo paciente Oswaldo, pode ser, sim, que ele tenha uma demência vascular, que é um tipo de demência também comum, né, nos nossos idosos. E agora vamos finalizar a nossa aula de hoje com o nosso Kahoot. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui a nossa classificação, né? O Rafael está em primeiro, o Nopar em segundo, a Sônia de BH em terceiro, a Nayara Akaishi em quarto e o CDA Pará em quinto. Vamos lá, então, começando com a nossa quinta pergunta. Lembrando, para quem saiu e vai entrar de novo, vocês podem entrar por meio do PIN, ó, aqui embaixo, ó, 515-6809, certo? Então, vamos lá para a gente conseguir terminar, né, a nossa aula no horário correto também. Então, vamos para uma questão de verdadeiro ou falso. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que acarreta alteração do funcionamento cognitivo e seu comportamento. Você acha que essa afirmativa ela é verdadeira? Se for verdadeira, vocês apertarão vermelho. Ó, uma pegadinha aqui, hein, gente? E se for falsa, o azul, tá trocado. Falso, azul, verdadeiro, vermelho. Às vezes a gente, ó, no nosso cérebro, ele já leva, né, o falso pro vermelho e o verdadeiro pro azul, tá? Então, ó, eu acho que aqui, né, muitas pessoas aqui caíram na pegadinha, né? Então, 6 pessoas disseram que essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Então, o Rafael está em primeiro, a Sônia em segundo, a Nayara em terceiro, o Nopar em quarto, CDA em quinto. Vamos para a nossa sexta pergunta. É caracterizado por uma condição metabólica com diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fratura. Ó, tem até essa fotinha aqui, ó. É a osteoporose, a artrite, a artrose ou o reumatismo. É caracterizada por uma condição metabólica com diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fratura. A osteoporose, a artrite, a artrose ou o reumatismo. 20 pessoas já responderam e eu acho que essa tá bem fácil também. Quem prestou atenção na aula vai acertar essa questão. A osteoporose, lembra da foto que nós mostramos? Que aumenta até o risco de fratura, porque diminui a densidade óssea, então a osteoporose mesmo, tá? Rafael em primeiro, a Nayara em segundo, Sônia em terceiro, Nopar em quarto e CDA em quinto. Vamos para a nossa penúltima pergunta. O que é presbiacusia? Deficiência visual, surdez, afasia ou disartria? O que é a presbiacusia? No final da nossa aula já eu falei sobre a presbiacusia. A deficiência visual, a surdez, a afasia ou a disartria. 17 pessoas já responderam. Vamos ver quantos irão acertar essa questão. 3 segundos finais do nosso quiz de hoje, que estava aqui atento à nossa aula, que nós fizemos, né? Relembramos algumas patologias, fazendo essa referência com o idoso, a importância de nós, enquanto enfermeiros, conhecermos essas doenças e saber como nós podemos agir, né, de uma maneira efetiva para que a gente consiga proporcionar também uma assistência de qualidade para os nossos idosos, porque eles merecem sim todo o nosso amor e todo o nosso cuidado. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!